Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Na Tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, aqui, em qualquer parte do mundo. Então, Senhor, nos abençoa, Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente, para poder compreender a Tua palavra, para poder, Senhor, também viver a Tua palavra, Senhor. Afasta de nós todo mal, toda incompreensão, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Abençoa os nossos familiares, nossos parentes, vizinhos, amigos, todos aqueles que nos cercam, Senhor. Que tenhamos um dia, Senhor, próspero na Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos seguir em frente hoje. Nós estamos no Mateus 26, né? Ele publicou que hoje é Mateus 27. Vocês terminaram não? Ontem é o 26. Isso. Nós Hoje é o 27. É o 27, tá certo. Vamos falar hoje sobre o suicídio de Judas, né? O 27, ele tem 50... Quantos capítulos tem o 27? Parece que ele é bem extenso, hein? Tem 66 versículos. 66 versículos. Eita! Nós temos o suicídio de Judas aqui, a crucificação, a sepultura de Jesus, Jesus perante Pilatos, a ressurreição. Não. É isso aí. Vamos devagarzinho, vamos ler primeiro o versículo, o capítulo do 1 ao 10. E a gente comenta sobre o suicídio de Judas, depois a gente vai para Jesus perante Pilatos. Eu vou ler esse primeiro capítulo e a irmã Lucinha, ou a Tamires mesmo. Eu gostaria, a Tamires hoje está presente visualmente, olha que beleza, oh, glória a Deus. Eu quero que leia, Quer ler para nós, Tamires? O suicídio de Judas? Leio. Capítulo 1 ao 10? Leio sim. Tá cortando um pouquinho a sua fala, mas eu estou te ouvindo. Amém? Estão me ouvindo? Amém. Estou ouvindo. Pode ler. Vamos ler. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticanara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado,
que certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. É para Amém. explicar. A dona Lucinha pode ler o do 11? Posso? Não vai explicar logo esse pedacinho, não, seu Mário? Nós vamos, nós vamos. Mas vamos ler esse outro versículo aqui, esse outro capítulo também. Aí eu leio do 11 até o 31, é, Mário? Isso. Pronto. Vamos lá, né, então. Jesus perante a Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe: Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, uma mulher mandou-lhe dizer: Não entres na. Sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes do sacerdote e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo, cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Em sua mão direita, a cana. E, ajoelhando, disse diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Como a Tamires leu aqui a primeira parte aqui, sobre o suicídio de Judas, Tamires, você gostaria de fazer algum comentário? Expor a sua opinião a respeito? Gostaria de ouvi-la. Essa palavra aqui, ela não tem nem muito o que explicar, né? Ela já está bem explicada e a gente até estudou, né? Naqueles próximos capítulos sobre um pouco de Judas. Porém, aqui o versículo 9 diz aqui, né? Então se realizou o que vaticanara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Então, quando fala aqui do profeta Jeremias no Novo Testamento,
fala sobre uma profecia que ela já tinha sido feita há muitos anos, né? Há muitos anos e muitos anos atrás, que a gente não pode nem conjecturar quanto tempo foi, porque Jeremias está, a gente sabe que a Bíblia ela não está cronologicamente correta, ela não está em ordem, né? A Bíblia, ela tem partes diferentes. Então, segundo os historiadores, eu estou falando isso porque eu estudei sobre isso em um estudo, né? Aqui na minha igreja. E segundo os historiadores, eles viram, né, leram os prescritos, viu que estava mais importante, o que acharam que ia ser, né, é, de, no caso, que ia ser melhor colocado e colocaram, mas nem Você acha, Tamires, que esse capítulo aqui, o 27, é... a internet está um pouco ruim aqui, aí acabou caindo, Sim, então, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, então, que esse capítulo 27 aqui, o do primeiro ao 10, ele teria que ser colocado depois do 31? Não, Porque, não, não estou falando nessa questão, não, seu Mário. Eu estou falando que, no caso, isso tinha sido, no caso, uma profecia há muitos anos atrás, que Jesus, que Deus, ele já tinha falado, né? Aqui foi para confirmar o que Jesus já tinha falado, o que tudo que está escrito. Eu estou aqui dando uma procurada aqui, que eu tenho falando sobre isso. Que tudo tudo que está foi escrito, tá acontecendo escrito no hoje, livro dos profetas se cumpria, né? isso, entendeu? Que já vem se Sim. cumprindo. Então, às vezes a gente, né, fala que tudo vem acontecer, aconteceu, mas não, é um algo que já estava prescrito há muitos anos atrás. Aqui tava falando que é 593 antes de Cristo. Quase 600 anos antes. 593 antes de Cristo a profecia de Jeremias. Imagina, quase 600 anos antes já falava das 30 moedas, né? Então, o que me surpreende aqui é que Judas, ele se suicidou, se for cronologicamente como está escrito aqui, ele, ele se suicidou antes de Jesus já ser, depois que Jesus foi condenado. Aqui, pelo que está informando aqui, escreveram antes, né? Agora, ele se arrependeu logo depois que Jesus foi condenado e saiu e se suicidou, ou ele esperou Jesus ser crucificado Não, para se suicidar depois? não, não, não. Ele não esperou Jesus ser crucificado, não. Eu entendo que ele, e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formaram juntamente o conselho contra Jesus. Aí Jesus foi, e Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas. E depois ele foi se enforcar. Ele não esperou Jesus ser crucificado, não. Ele viu logo ali, no meu entender, que a condenação daquela turma lá, dos sacerdotes, dos anciãos do povo, né, como está dito aqui no verso 1, eles condenaram Jesus e ele viu que aquela ação dele ia levar à morte de Jesus. E então ele, arrependido, é o que tem na minha tradução aqui, arrependido, ele foi se enforcar. Então, assim, tanto aqui ele diz que ele foi se enforcar. Lá em Atos 1:18, diz que ele caiu sobre algo pontiagudo, uma estaca, alguma coisa, e as entranhas dele, as vísceras dele, saíram para fora. Então, existe até esse tipo de. Assim, eu não vou dizer que divergência, porque a Bíblia não tem divergência, não tem contradição.
as traduções, né? Que muitas vezes, né, a gente leva a gente a pensar que é. Mas eu entendi o que a Tamires quis dizer. Eu acho que tu quis dizer, Tamires, se eu não estiver enganada, é que a cronologia dos livros da Bíblia não foi feita na ordem dos fatos, do que aconteceu. Não sei se ela quis dizer isso, porque, como o Fábio diz, Jeremias escreveu isso aí bem, muito, muito, muito antes, né? Que a gente sabe, né, que os profetas do Antigo Testamento escreveram bem antes. Mas o que é que traz para mim, para o contexto atual, esse suicídio, essa ação pecaminosa de Judas? Nos faz repensar, nós mesmos, que nossas ações, muitas vezes, pode prejudicar pessoas. Ações nocivas da nossa parte, algum pecado que a gente vê, alguma história que a gente venha a divulgar de alguém, que pode ser evitado, alguma conversa infundada sobre julgamentos infundados que a gente possa fazer, pode prejudicar e muito. O que é que isso nos traz de lição, assim, contextualizando para os nossos dias, né? É que as nossas ações que afetam outras pessoas prejudicam tanto as outras pessoas quanto a nós mesmos. No caso aí, é o que impeliu Judas a ir se enforcar, a se suicidar. Ele percebeu a besteira que ele tinha feito. Tanto é que quando ele rebola as moedas, ele diz, pequei, traí sangue inocente. Ou seja, ele cai em si e joga as moedas lá, diz que não quer. E aí é onde o pessoal lá, a turma lá do sacerdote diz, não podemos receber como oferta, colocar a oferta, vamos construir um cemitério, que até hoje é chamado de campo de sangue, como diz aí. Então, o que nos traz, qual é o suprassumo disso aí tudo? São as nossas ações. Alguém me conta um segredo, uma amiga chega e conta um segredo, Lucinha, fica só contigo. Fica só contigo isso aí. E aí, mas eu tenho sempre a melhor amiga. Aí eu vou e conto para a minha melhor amiga. E essa história vai rolando, vai rolando, vai rolando, e depois vai prejudicando aquela pessoa que me contou algo, e vai prejudicando a mim mesmo, porque eu vou ter peso na consciência de ter divulgado algo que me foi dito. Então, são nas pequenas ações da gente que a gente tem que ser muito. Nós devemos ser muito cautelosos naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos dizer. Vai prejudicar outra pessoa? Se vai prejudicar outra pessoa, como é que vai ficar a minha consciência? Será que eu não vou sofrer por conta de atos pecaminosos da minha parte? Então, o que me traz de lição esse texto aqui não é só literalmente o suicídio de Judas, mas é o resultado das nossas ações. É isso que me traz esse pequeno e grande texto. Compreendi, Danci, compreendi perfeitamente e creio que é Deus falando através da sua boca, né? Porque nós todos temos dificuldades, temos problemas e às vezes fatos são distorcidos. As pessoas às vezes têm um problema que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Porque um abismo puxa outro abismo, né? Então, um comentário, talvez um julgamento nosso, a maneira que a gente fala, que a gente pode distorcer os fatos, né? E levar a grandes consequências. Por isso que Provérbios nos fala que o silêncio é de ouro, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar muito antes de agir, de falar, porque se alguém me conta um segredo, e eu lidei muito com isso por conta de célula, né, Mário? Que o pessoal, a gente que lida com grupos, de pequenos grupos, células, grupo de crescimento, seja lá como for chamado, mas a essência é a mesma. A gente que lida muito com pessoas, elas têm uma tendência a nos confessar os pecados delas. Pecados, às vezes, de estimação, sabe? Pecados cometidos há muitos anos atrás, mas que ela não tem coragem de contar para ninguém, mas ela adquire uma confiança na gente e ela conta para a gente. Mas se eu conto aquele segredo para alguém, eu estou traindo. Qual é a diferença? Qual é a diferença de mim para Judas nessa história aí? O que isso aí vai me levar?
eu a delatar, atrair uma companheira, uma colega, uma amiga que me contou um segredo grande se eu passar isso à frente. Então, para mim não tem muita diferença, não. A gente vive fazendo, tipo assim, trazendo pensamentos cativos, que é o que a Bíblia diz, trazer os nossos pensamentos cativos hoje em dia, para não vir a nos arrependermos depois, né? E a ficar sofrendo, angustiado. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Então está aqui mais uma profecia se cumprindo, né? E a gente sendo esclarecido através dessa palavra, o suicídio de Judas. Ele se arrependeu, coitado, se arrependeu, mas foi muito duro para ele. E aquele Ele fala, Provérbios também, né? Que fala que a língua gera vida, mas também gera morte, né? sim, a língua é nossa, é considerado como um fogo, né? Tanto, não, a pessoa tem que pensar muito bem antes de fazer, de falar qualquer coisa, porque traz uma consequência muito. A palavra de Deus fala que nós vamos dar conta de todos os nossos atos, nossas palavras, né? A gente vai dar conta do que falou. Não se apaga o que você fala, entendeu? Está tudo escrito lá. Então temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque a palavra tem poder. A palavra, ela tanto destrói como constrói. Tanto constrói como destrói, né? Muito simples. Você olhar para uma pessoa e falar, nossa, como você está elegante hoje, como você está bem. Você levanta a pessoa. Agora você chegar e falar, não, rapaz, está caído, você está feio, está cheirando mal. Esse sujeito já cai o semblante dele, já fica preocupado, né? Então, as nossas palavras são poderosas. Nós precisamos estar atentos ao que nós falamos para poder não pesar para nós e para os outros depois, né? E vamos dar conta de tudo que falamos. Vamos passar para o outro, a situação de Patos aqui. A dona Lucinha leu, eu vou dar uma relida aqui devagarzinho e vamos falando. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava-se o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja os haviam entregado. Engraçado, né? Até o Pilatos sabia que Jesus foi entregue a ele por inveja, né? Os fariseus, aquele povo ali, aqueles judeus ali, entregaram Jesus por inveja de Jesus, porque eles achavam que Jesus estava causando no meio deles, estavam confrontando eles, as atitudes dele, a maneira deles se comportarem, porque eles falavam e não cumpriam, eles colocavam peso e julgo sobre os outros, mas eles mesmos não carregavam. Enfim, o Pilatos sabia disso.
E estando ele assentado ao tribunal, sua mulher mandou lhe dizer ainda, ó, não entre na questão desse justo. Veja só, que mulher inteligente, hein? Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha só, até em sonho ela foi incomodada a não fazer parte dessa tramóia, dessa situação. Mas os príncipes sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe, todos sejam crucificados. Todos gritaram juntos, seja crucificado. E o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes do tumulto, crescia tomando água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo, ó, estou inocente do sangue deste justo. Considerar isso. O Pilatos lavou as mãos. O próprio presidente lavou a mão. Porque ele mesmo viu que não havia nada de errado contra Jesus. O chamou de justo. Não vejo nada de errado nesse justo. Vocês ainda querem crucificá-lo? Que coisa, hein? Terrível. Então Jesus. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Olha só. Até isso eles pediram, hein? Veja só a ignorância daquele povo. Que o seu sangue, olha só, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Como é que uma pessoa pede uma, uma insanidade dessa? E respondendo todo o povo disse, seu sangue caia sobre nós, nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e a sua mão direita uma cana e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Quer dizer, eles humilharam Jesus de toda maneira. Puseram uma capa escarlate nele, uma capa bonita, toda bordada, colorida. E ali ajoelhar-se diante dele, dizendo, salve-nos, rei judeu. Sabe, fizeram uma palhaçada, um circo ali. Cuspiram nele, humilharam ele. E ele calado ficou. Olha, a gente vê que eles estavam tomados pelo demônio mesmo. E o silêncio de Jesus dizia tudo, né? Dizia tudo. Porque ele não falava nada. Chicotearam Jesus. Diz que saía sangue toda vez que o chicote batia no corpo de Jesus, que eles despiram Jesus, viu? Eles despiram.
Tiraram as roupas de Jesus e bateram de Jesus em carne viva. Povo maldoso, sabe? Nem no animal se faz isso. Nem com um animal se faz uma crueldade dessa. Mas para você ver o preço que Jesus pagou por nós, amados. Para você imaginar o preço que ele pagou por nós. O preço do pecado. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Como se isso não bastasse, sabe? Como se isso não bastasse. Porque eu acho que se você castiga uma pessoa, ou você discordar daquilo que ela faz, daquilo que ela fez, você castigou a pessoa, castigou, está castigado. Solta a pessoa. Não, mas eles não se conformaram só com isso. Eles tinham que crucificá-lo, né? Eles tinham que dizimá-lo praticamente, destruí-lo, exterminá-lo. Mas eles não sabiam com quem estava fazendo isso, né? Eles não tinham a menor ideia. E o filho sabia, estava pagando o preço. Não podia voltar atrás. Tinha que continuar. Falar alguma coisa, Dona Lucinha, Tamires? Quero Pode falar falar. sobre Pilatos, né? Qual foi o maior pecado de Pilatos nessa história toda? Foi exatamente Pilatos agiu em proveito próprio, né? Para poder segurar a sua posição social, a sua posição política, a sua posição de governador. Na tradução do seu Mário já está presidente, na minha governador, que tudo era dá no mesmo, né? Na época romana, né? Lá do Império Romano. Então, assim, o maior pecado dele foi que ele sabia que Jesus era inocente e lavou as mãos. Tipo assim, eu lavo minhas mãos, como se aquilo ali o isentasse do pecado. Quando, na verdade, não ia isentar do pecado, porque ele sabia. Até a esposa dele sonhou, teve um sonho, e ele não. Simplesmente para satisfazer a vontade popular. Simplesmente para poder manter o cargo dele, a posição social dele, tirar o proveito pessoal para ele. Até sobre os filhos, recar o sangue sobre nossos filhos. Que insanidade, como o seu Mário falou. Né? Com relação aos açoites, ao chicote romano que era usado, tem uma nota aqui. Olha o sofrimento de Cristo. Olha o sofrimento. O açoitamento romano, aí eu estou lendo aqui. No açoitamento romano, lendo a nota da minha Bíblia, da Bíblia que eu tenho aqui. No açoitamento romano, a vítima era despida, presa a uma coluna, ou então ela se curvava sobre um tronco, com as mãos atadas nele. Isso foi retratado no filme Paixão de Cristo, né, na versão do Mel Gibson, né? O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira no qual estavam presos várias tiras de couro com pequenos pedaços de ferro ou osso preso nas pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e, às vezes, certos órgãos internos. Muitas vezes, a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. Era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu terrível sofrimento. Eu estou lendo, gente. Resultante desse castigo. Mas em Isaías está lá, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Então, assim, aí ainda botaram esta capa, né, vermelha, né? Aí debochando de Jesus, dizendo que ele era o rei, né? Que na verdade é mesmo, né? Mas ali naquela hora eles estavam em termos de deboche, botaram
a vara, né, a cana, como se diz, uma cana na mão direita de Jesus para dizer é o cetro do rei, a capa, a coroa de rei. Mal sabia eles que eles estavam fazendo tudo isso realmente porque ele é o rei dos judeus, tinha que assim ser, profeticamente já dito pelos profetas, quase todos do Antigo Testamento, mas claro que eles são todos, quem mais profetizou foi Isaías, por isso que é o chamado profeta messiânico, Jeremias também, Zacarias, então são os que mais profetizaram sobre a vinda do Messias. E aí, o que acontece lá na cruz? Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né? Eles não sabiam realmente que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso, então, assim, tudo por mim, tudo por nós, tudo pela humanidade. É amor que nos constrange, é amor que não acaba, é amor que a gente está confiado e fiados nisso e alicerçados na rocha, que a gente possa ficar assim até o fim da nossa existência, ou pelo arrebatamento da igreja, ou pelo nosso arrebatamento individual, que a gente possa, no final da carreira, dizer como Paulo disse, né, Mário? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que assim seja, meus amados. Falei. Perfeitamente, Luciana. Perfeitamente. Tamires, Ruth, tá com oportunidade. Daqui a pouquinho eu falo que eu vou receber aqui um negócio que chegou aqui na minha casa. Viu? Samuel, Ruth. A Ruth, eu acho que não pode mais falar, né? Não sei. Não consigo falar agora, não. Desculpa, mas bom dia para vocês. Bom dia, querida. Bom Bom dia. dia, Ruth. Deus te abençoe, Ruth. Amém. Samuel, alguma coisa a dizer? Samuel, pode falar? Não, né? Samuel tá no avião. É. Mas, meus amados, está aqui para a gente refletir, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo pagou um preço muito alto para que hoje nós fôssemos livres, para que hoje nós pudéssemos reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar. Deu sua vida por amor de nós, se esvaziou de si mesmo. Sendo rico, se fez pobre. E suportou toda essa humildade, toda essa desfeita que fizeram com Ele para nos salvar. Para que hoje nós pudéssemos ter uma vida eterna, para que nós fôssemos escolhidos a morar com Ele na eternidade. E todos aqueles que o reconhecem, todos aqueles que reconhecem Ele como Senhor, será salvo, será salvo. É isso que Deus quer de nós. O arrependimento, o reconhecimento e a mudança de vida, a mudança de trajetória. Olha, eu fiz tantas coisas erradas na minha vida, agora não quero fazer mais, não vou fazer mais. Vou mudar de direção. Porque este homem deu a sua vida por amor de mim. Eu não vou mais fazer o mal para ninguém, pelo contrário, vou procurar fazer o bem. E não é fácil, não é fácil. E seguindo aqui agora, vou ler mais um pedacinho aqui. Ainda tenho mais 15 minutos. Amém. Fala a Amém. respeito da crucificação. E quando saíram, encontraram um homem. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Você sabe que esse Simão era um negro, né? Ele nasceu na África e ele era um estrangeiro ali. E por ser negro, eles constrangeram o homem a levar a cruz.
Quando saiu, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem o constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Deram-lhe vinho misturado com fel. Mas olha só, quão terrível é o ser humano. Fel é aquele quando você mata uma galinha que você tira aquela coisinha verde, né? É a Aquilo bile, ali né? contamina a carne fica, sabe? Aquilo é, aquilo é intragável. Não tem como a pessoa colocar um fel na boca. Até isso eles fizeram com Jesus. Veja a maldade do ser humano. Veja a que ponto chegou a maldade desse homem, dessas pessoas. Seu Mário, sobre o fel, seu Mário. O senhor sabia que foi profetizado até isso, seu Mário? Você vê como a palavra de Deus é rica. Olha, o Salmo 69 de Davi, o Salmo 69 de Davi, do rei Davi, Salmo 69, verso 21, diz assim: Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Então, assim, quer dizer, até isso foi profetizado no Salmo, está lá, o Salmo 69 de Davi. Quem depois quiser ler, porque é o sofrimento de Davi prefigura os do Messias, né? Então, até isso foi profetizado a respeito de Jesus. É sofrimento demais. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, manetando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os anciões e fariseus, escarnecendo, dizendo: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também rostos salteadores, e com ele estavam crucificados. Além daqueles que estavam judiando de Jesus, estavam ali escarnecendo-se dele, até aquele outro escarneceu dele. O cara da cruz também, morrendo ali. Você não é o filho de Deus, salva-te a nós também. Mas não é fácil, né? E desta hora houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste?
E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou, e em vinagre, e o pondo numa cama, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, veja-nos, se Elias vem livrar-o. E Jesus, chamando outra vez, com grave voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois de ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, e entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, meus irmãos, eu vejo o sofrimento de Jesus e tudo que aconteceu. Teve um terremoto, a terra, o céu cobriu, a terra tremeu. Aí eles perceberam, até o soldado percebeu realmente esse era o Filho de Deus, porque houve uma grande manifestação, né? A natureza se manifestou, a própria natureza se manifestou. O véu se rasgou no templo em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e federam-se as pedras. Olha só. As pedras se abriu. E eles viram isso. Isso foi lá, entre eles, perto deles. Toda a multidão viu esses acontecimentos. Tanto é que está registrado aqui. E dizem ainda mais que se abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o centurião estava com ele, que guardavam a Jesus ali, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. E disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. Amém, dona Lucinha? Amém. Assim, é muito importante quando a gente vê que tudo isso foi cumprido. Olha aqui, a história de repartir as vestes dele já tinha sido previsto também por Davi, no Salmo 22. Salmo 22, verso 18, diz assim: reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Então, veja a importância de você conhecer a Bíblia como um todo, e não só o Novo Testamento, só os 4 evangelhos, 3 sinóticos e o Sim. Evangelho de João. Não. É a conexão. Quanto mais você penetra na palavra, estuda a palavra e vê as referências, as conexões que faz, e você, mais veracidade você vai aplicando na palavra, mais amor você vai tendo essa palavra. E assim, tudo previsto, tudo tinha sido predito, né, Mário? Assim, nos mínimos detalhes, até o fel que deram para Jesus já tinha sido previsto pelo rei Davi lá no Salmo 69. E a história das vestes lá no Salmo 22, que também é do rei Davi. Então, assim,
essa conexão é linda demais. Aí outra coisa que me chama mais atenção aqui e que nos alegra o coração de nós, que aguardamos ansiosos pela vinda de Jesus, não só pela vinda de Jesus, porque isso pode acontecer da forma individual. Ele pode nos levar a qualquer minuto, a qualquer tempo. De forma individual, é o véu do templo se rasgou em dois. De alto a baixo e tremeu até. Né? Nem a questão da natureza em si. Né? Começa que deu treva da hora sexta até a hora nona. A hora sexta era meio-dia, a hora nona era 15 horas. Né? Que foi a hora realmente que do tetelestai, né? Como se diz, né? Está consumado. Sim, E aí, sim, o que nos enche de alegria, que nos enche apesar de todo esse sofrimento de Jesus, porque se a gente começar a vislumbrar a cruz, basta a gente olhar para a cruz ali, a cruz vazia, e começa a imaginar Jesus ali pregado. Mas, ao mesmo tempo, ver que ela está vazia, que esse véu se rasgou e que nós agora temos acesso ao Pai, porque esse véu, né, Mário, a gente sabe que sim, representava a separação, né? sim, sim. Do lugar, do santo lugar, que era onde se reunia a turma, para o santo dos santos, que lá só podia entrar o sacerdote que levava o pecado do povo, está lá no Antigo Testamento isso, tudo descrito lá, que levava o pecado, ali só podia penetrar o sumo sacerdote, no lugar, no santo dos santos, que era no tabernáculo, né, que existia lá, ou no templo mesmo, construído depois. E aí? Porque você sabe que muitas pessoas têm inveja, né? Por que só pode entrar fulano e Beltrano? Por que eu não posso entrar também? Né? Eu Tinha sei, tudo isso, essa polêmica aí. exatamente. Agora, a grande essência disso tudo, o grande ensinamento, a grande alegria, a grande boa nova que a gente tem, é que esse véu foi rasgado na hora do Tetelestai. Na hora que ele disse, meu, está tudo consumado, e entregou o Espírito ao Pai, o véu se rasgou, e ali nós passamos a ter acesso ao Pai de uma forma direta, de uma forma que não precisa de intercessores, de santo A, B, C ou D, não, de fulano, ciclano, beltrano, não. A gente tem livre acesso ao Pai pelo rasgar do véu do templo, que foi feito na hora do tá tudo consumado. Vim, Pai, cumpri a missão, entrega os meus. E a gente vai ver isso lá quando a gente estiver estudando João, na oração sacerdotal de João, que é no capítulo 17, de Jesus, aliás, que está no capítulo 17 de João, que eu não consigo ler aquela oração sem chorar, Mário. Não consigo. A oração dizendo que ali Jesus orou na Santa Ceia, orou por eles que estavam ali. Eu não só oro por vocês, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Ou seja, por mim, por você, pela Rutinha, pela Tamires, pelo Samuel. Por aqueles que há de vir ainda. Então, assim, ali foi o grande lance. Apesar de todo esse sofrimento, porque quando a gente pensa no sofrimento de Jesus, meu Deus, é muito amor, gente, é muito amor. Mas a nossa grande alegria é saber que esse véu do tempo foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém, amém. Consegue me ouvir aí? Tamires, Meu, queria falar alguma coisa, Tamires? Eu não sei, acho que a internet dela não está muito boa. Já melhorou? você consegue me ouvir, né? Não Samuel está consegue me ouvir, né? falando. Olha aí, Samuel falando. Eu estou vendo o brilho, sol azul. Uma coisa Só o que céu me chama azul. muita atenção aí bom, tem várias passagens nesse capítulo, né? Mas uma delas é em relação a Pilatos, né? Quando ele lava as mãos. E quando a gente olha para Pilatos, um dos aprendizados que a gente tira disso é quais são os momentos que nós estamos lavando a mão, né? Frente a um momento de injustiça que nós presenciamos, às vezes, né? Às vezes a gente vê um irmão, uma pessoa, né, sofrendo uma certa injustiça, mas a gente prefere ficar neutro, né, se ausentar, se isentar, né, de qualquer responsabilidade, né, mas a gente tem que sempre lembrar do sim, sim e o não, não, né, ficar em cima do muro não é de Deus, né, em cima do muro, né, a gente não, né, a gente tem que se posicionar, né, a gente tem que ter posicionamento quando a gente vê algo que não está condizente, né, a gente tem que, claro, usando, né, humildade, empatia, né, inteligência emocional,
mas nós precisamos nos posicionarmos, né? A nossa isenção, o nosso calar, nós somos responsáveis pelos nossos, né, pelas nossas atitudes, pelo nosso posicionamento. Então, isso me chama muita atenção. A questão do fel também, né? Quando querem dar fel, o fel ele era um analgésico também, né? Naquela época ele era utilizado como um analgésico. E o que eu entendo, né, de uma outra reflexão que eu tive sobre um devocional que eu fiz sobre isso, que o fel também poderia ser, quando Jesus nega o fel, era utilizado como um remédio para analgesiar, né, a pessoa, para ela não sentir dor. Quando Jesus nega aquilo lá, é porque Jesus ele tinha que passar por aquilo, ele não queria um analgésico, né? A expiação dele tinha que ser completa, né? Então ele não queria tomar nenhum medicamento para aquilo, né, amortecesse ou para que ele fosse desviado do propósito ao qual ele veio, né? Então quando ele ao negar o fel ali, que seria uma medicação para ajudá-lo a superar a dor dele, ele mostra mais uma vez que ele não veio aqui para ser parcial, né, para fazer de forma incompleta, né, mas para fazer de forma completa, né, a expiação que ele veio fazer, né, o Cordeiro inocente aí. E tantas outras passagens aí, né, que vocês relataram, o sofrimento dele, né, o açoitamento, né, a crucificação, e que me lembra ali o Cirineu, né, quão importante nós, muitas vezes, né, sermos, né, esse Cirineu, né, ajudarmos nossos amigos, nossos irmãos a carregarem a cruz, né. A gente vê tantas pessoas em dificuldades, né, e que nós não sejamos, né, indiferentes em relação ao sofrimento das pessoas. Que a gente possa, né, estar um ao lado do outro, ajudando, seja no aconselhamento, né, seja dando ouvido, às vezes, o ombro, né, com um amigo, né, mas que nós possamos, né, estar ali prontos, né, para ser esse Cirineu na vida de outras pessoas também. Grandes aprendizados. Imagina se Jesus precisou de alguém, né, para lhe dar o ombro, né? Quem somos nós, né, para muitas vezes negar o ombro de um amigo ou para negarmos sermos o ombro de um amigo também, né, de um outro próximo, né, de uma pessoa. Tem muitas lições nesse capítulo, né? Amém. Amém, amém, Fábio. Eu vou precisar sair agora. Vamos orar, né? Ou alguém ainda vai falar? Não sei. Não sei se Tamires quer falar. A Ruth não está podendo. Samuel, tu já está no avião, Samuel? Tamires, Aqui. pode falar, Tamires. Não, foi só para concluir 2 minutinhos, né, que a irmã vai sair. E na hora que eu estava falando, né, a Lucinha até deixou bem explicado, certo? Foi porque minha internet estava caindo, né? Que a maneira que eu quis falar é que, como a irmã falou, que tudo já estava escrito já, o que ia acontecer, né? Porque Jesus, né, Deus, ele fala no livro de Jeremias que ele fala para Jeremias que antes que ele formasse Jeremias, ele já conheceu Jeremias. Então, isso não é só com Jeremias, né? É com todos nós. Ele conhece como é que vai ser o nosso caráter, como é que vai ser a nossa índole, a maneira que vamos ser tratados, criados. Então, tudo ele já sabe, né? O que vai acontecer lá na frente. E uma coisa também que eu queria citar, que aqui no livro de Isaías, verso 35, o capítulo 35, verso 8, diz assim, ó: E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, errarão o caminho. Então, o que eu quero dizer com essa palavra é que sim, Jesus, né, naquele momento, ele disse para Deus, né, falou para Deus: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas quando a gente vai ler que quando, né, houve aquele tremor, aquele terremoto ali, muitos disseram que verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eles já sabiam, porém, a sua crença, né, que eles aprendiam desde pequeno,
estava ali dentro deles. Então, eles não creram verdadeiramente quando Jesus veio, quando Jesus estava ali fazendo os milagres. Eles sabia, mas tinha aquela, né, aquela dúvida. E a Bíblia diz o quê? Que os loucos vão errar o caminho. Por isso que Jesus, ele vai voltar quando todos souberem a palavra de Deus, né? É verdade. Todos. Então, né, fica isso aqui também para nós, que nós devemos, né, ser mais discípulos e pregar mais a palavra do Senhor para que todos venham conhecer e Jesus venha voltar no tempo certo dele, né? Porque isso é lindo É e isso aí. maravilhoso, né? A volta Queria dele. comentar mais uma coisa também. A parte mais importante desse capítulo aqui é o véu, né? O grande objetivo de Cristo é que o véu fosse rasgado, né? E que nós tivéssemos acesso ao Espírito Santo direto, né? Diretamente. E aí a gente olha lá quais são as medidas desse véu, né? Aquele véu que estava dentro do templo. Diz aqui que ele tinha 18 metros, né? De altura, 9 metros de largura. E ele era um véu grosso, não era um pedacinho de pano. Ele tinha 7 a 10 centímetros de espessura. A gente vê, né? Poder, né? Então, era um véu realmente, né? Que era onde só o sumo sacerdote podia entrar, né? Que ali estava o Espírito Santo, e esse véu foi rasgado, né? Esse era o grande objetivo de Jesus Cristo, né? Que nós tivéssemos, né, fôssemos reconciliados com Deus, né? Tivéssemos, né, acesso direto ao Espírito Santo, né? E esse foi o grande, né? O grande, né, presente que nós recebemos de Cristo, né? Acho que o grande tem muitos ensinamentos nesse capítulo, mas eu acho que o objetivo principal de Cristo, né, foi atingido aí com a expiação aí que ele fez permanente, né, para todos nós. Amém, gente. Minha participação Amém, irmão. encerrou aqui, tô decolando. Um beijo para vocês. Amém. Amém. Aquele Então, sumo amanhã. sacerdote, né, Mário? Aquele sumo sacerdote. Aí Jesus, naquela hora, disse: sumo sacerdote sou eu. Não são vocês, não, que entram no Santo dos Santos. Não, o sumo sacerdote sou eu. Glória a bom Deus. demais, gente. Oh, glória. Vamos orar, gente, que eu vou precisar ir. Vamos orar? Amanhã a gente prossegue aqui. É. O que é que falta? Só a crucificação? Deixa eu ver, o que é que falta desse capítulo? Eu posso. A sepultura de Jesus é só ela. Tamires e Mário, vocês têm tempo ainda de terminar? Porque eu vou precisar sair, mas eu ainda posso. Ou querem a sua. Não. A gente continua amanhã. Nós não temos pressa, nós temos todo o tempo. Jesus não voltar. Né? A gente prossegue amanhã. Tá certo. Então amanhã a gente vê o sepultamento de Jesus, conclui o 27, né, Mário? Quem ora aí para nós, Serrano? A Tamires. Pode ser, Tamires? Pode sim. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esse estudo, Pai, que nós estamos, Pai querido, tomando aqui, Pai querido. E eu me sinto feliz por estar participando, Pai querido, e aprendendo mais de Ti com cada um desses irmãos, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, venha livrar eles de todo mal, Senhor, de toda seta maligna, Pai. Que o Senhor venha fazer maravilha, Senhor, na vida de cada um, fortalecendo-os, Pai, na tua presença. Que o Senhor venha ensinar o caminho, Pai querido, a cada um, Pai querido, de maneira especial. Que eles, cada um, venha ter um ótimo dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, gente. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas, Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.